Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo é importante para você. Antes da gente avançar alguns assuntos que mais caem no Enem, é bom fazer uma seguinte pergunta a você. Você sabe por que a gente simplifica frações? Muita gente já sabe, e isso é perfeito. Mas é bom a gente entrar nesse assunto porque você vai conhecer um outro que faz com que seja consequência para que a gente possa simplificar algumas frações, e aí tem alguns extras que você vai ver quando chegar no momento correto. Mas enfim, por que a gente simplifica frações e por que isso é possível? Vamos lá entender algumas ideias. A gente está trabalhando sobre parte de um inteiro. Então, se a gente quer pensar nessas simplificações, vamos imaginar esses dois círculos aqui. Esses círculos eles estão coloridos, né? Então, qual é a fração que representa essa parte colorida em laranja ou vermelho, não sei qual é essa? Você percebe que é aquela ideia, não é? Bom, eu tenho uma parte pintada de um total de duas. Ou seja, aqui eu tenho uma fração de 1/2. Perfeito, 1/2, 1/2. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Então, eu escolhi 5 partes de um total de 10 partes. E aí você olha assim, e essa pergunta você pode responder aí, não sei, no seu pensamento, mas olhando para elas, as duas têm algo em comum? Você percebe que, além de ser dois círculos, não é? As cores não são iguais, então não é comum. Mas você percebe que as duas estão sendo divididas ao meio. Perceba que esse momento aqui é parecido com este. Só que, nesta segunda figura, existem mais divisões do que ocorre nessa primeira. Outro fato muito interessante de você perceber é a relação que existe entre o numerador e o denominador dessas duas. Observe uma coisa. O número 1, ele é a metade do seu denominador, que é o 2. E aqui ocorre do mesmo jeito. O 5 é a metade do seu denominador, que é 10. E aí, a gente pode atribuir uma ideia que é a seguinte. Se as duas representam a metade de uma figura ou qualquer outra figura, já que está representando a metade, que você pode ser confiado por conta dessa relação que existe entre o numerador e o denominador, vocês já podem atribuir que essas frações aqui, essas frações são equivalentes. E aí, a ideia de equivalência é essa ideia que você pode simplificar. Então, a simplificação é utilizada porque eu posso ter duas frações que representam a mesma coisa. Então, se você fosse fazer um cálculo, é melhor utilizar a fração de 1/2 ou 5/10? Quais números são maiores e menores? Claro que você vai preferir utilizar a fração de 1/2, porque ela é mais simples e já que elas se configuram como frações equivalentes. Nesse sentido, se você tivesse uma fração 5/10 e você falasse, uai, isso aqui dá para simplificar, que a gente vai ver daqui a pouco. Se isso aqui dá para simplificar, eu posso dizer que isso aqui é 1/2. Porque representa a mesma coisa. Essa ideia vai ser muito utilizada e a gente vai ver como são essas simplificações. Perceba, quando a gente tem essa ideia aqui, e essa pergunta, as frações que você está vendo, elas são equivalentes? Bom, de primeira você pensa, uai, como o diabo vou saber se são frações aí? Eu não sei como é que faz. Mas e se você jogar isso em um círculo? Como isso é feito? Perceba uma coisa. Perceba que essa fração aqui representa o 2/3. Duas partes pintadas das 3 possíveis. E aqui são 4 partes pintadas das 6 possíveis. Mas perceba, elas representam a mesma ideia aqui? E a resposta é que sim. E por que você pode confirmar isso? Porque a gente vai entrar em uma regrinha que a gente chama de proporcionalidade. Ou melhor, se você pode atribuir uma coisa a um numerador, deve atribuir ao denominador também. Então, a gente vai utilizar
a fração de 2/3. Apesar que o contrário é mais utilizado e você vai ver o porquê. Quando a gente tem, vou colocar aqui do lado, 2/3, o que eu posso fazer com ela? Perceba duas coisas. Perceba que, se eu tenho o 2/3 aqui, eu posso atribuir um número a esse 2 de uma maneira proporcional, ou seja, fazendo a multiplicação, mas se eu atribuo um valor ao 2 de cima, eu devo atribuir um valor ao 3 de baixo. Como assim uma atribuição? Por exemplo, se você multiplica esse 2 por 2, você deve multiplicar esse 3 por 2 também, porque você está fazendo essa proporcionalidade aqui. E aí, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Uai, opa! Olha o que achamos aqui. Achamos a fração que nós queríamos saber se é equivalente ou não. Outra ideia muito interessante é você perceber, ó, eu tenho esse círculo aqui da primeira. E se eu dividir cada parte dele ao meio? Quando eu divido cada parte dele ao meio, o que eu vou reduzir? O que eu vou ter? 6 partes de 4 pintadas, como a gente tem lá do outro lado. Essa é a ideia de frações equivalentes. É a ideia de você ter essa proporcionalidade envolvendo entre eles. E aí, se você consegue ir da fração menor para a maior, você consegue ir da fração maior para a menor, que é o mais utilizado quando a gente mexe com isso. Então, para fechar, a gente vai entender o seguinte. Eu tenho aqui esse retângulo com uma parte pintada, 3 possíveis. Então, eu já vou colocar aqui direto que aqui é 1/3. Esse aqui, você percebe que tem 2 partes pintadas de 6 possíveis. Então, aqui é 2/3. Opa, desculpa. Cuidado. 2/6. E aí, essa última, você tem 3 partes pintadas de 9 possíveis. Perceba que aqui representa a mesma coisa. E aí você pode perceber isso de duas maneiras. Vamos lá. No último slide eu fiz a multiplicação, mas agora a gente pode dividir, que é a maneira mais usada que a gente faz. 2/6. Quando eu tenho 2/6, os dois são pares, então eu consigo dividir os dois por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Opa, chegou o que nós teríamos aqui. Perceba essa outra. 3 e 9. Se aqui é 3 e aqui é 9, vocês percebem que eu consigo dividir por 3. Se eu consigo dividir por 3, então significa que 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Opa, chegou o que a gente tinha desse lado. Então, isso aqui configura frações equivalentes. Vamos resolver essa questão, para você perceber que a simplificação é interessante. Marina comprou 80 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/16 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Lembra que a gente já fez nas aulas anteriores, era sobre esse assunto? O inteiro eu sei que é 80. E ele disse que foi consumido 4/16 dessa quantidade. Então, a quantidade consumida são 4/16. Só que, primeiro, esses números são pares? Esses números são pares. Se é par, eu posso dividir por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Estou simplificando. Fica 2, 4 dividido por 2 é 2, 16 dividido por 2 é 8. Posso simplificar? Os dois são pares, então eu posso simplificar de novo. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, 4/16 é a mesma coisa que 1/4. Então, se a gente quer saber quantas garrafas foram consumidas, eu sei que é 1/4, lembra disso, de 80. Pronto. E aí a gente tem 1/4, esse de ele vira uma multiplicação, 1/4 vezes 80. E aí você lembra que aqui eu só coloco o número 1 aqui embaixo, fica 1 vezes 80 dá 80, 4 vezes 1 dá 4, 80 dividido por 4 dá 20. E aí você tem a resposta de uma maneira muito mais tranquila. E é isso que a gente faz de simplificar frações. As próximas aulas são aulas extras que eu falei. Aulas extras por quê?
São aulas que é só para você saber o porquê que as coisas acontecem, para que você não pense em decorar as informações. Então, inscreva-se, comente, compartilhe e muito obrigado.